O sol escaldante do sertão pernambucano batia impiedoso sobre a cidadezinha de Serra Talhada quando Zé Barriga chegou montado em sua égua alazã. O homem gordo e suado ajeitou o chapéu de couro e observou o movimento da feira com olhos calculistas. Havia farejado uma oportunidade de ouro naquele lugar esquecido por Deus. Zé não era homem de trabalho honesto. Vivia das desgraças alheias, explorando a miséria que graçava pelo Nordeste como praga de gafanhoto. Sua especialidade era aliciar moças pobres com promessas de vida melhor nas capitais. O que elas não sabiam é que o destino seria bem diferente do sonhado. Na primeira semana, instalou-se numa casa de taipa nos arredores da cidade. Logo espalhou pela região que estava contratando moças para trabalhar como domésticas no Recife. O salário prometido era tentador para quem passava fome. 5.000 réis por mês, casa e comida garantidas. Maria das Dores foi a primeira a procurá-lo. Órfã de pai e mãe, vivia com uma tia doente que mal conseguia se sustentar. Aos 17 anos, tinha a beleza singela das sertanejas. Pele morena queimada de sol, olhos grandes e expressivos, cabelos negros como a noite. Zé sorriu ao vê-la. Menina, você tem cara de quem sabe trabalhar. No Recife tem família boa precisando de empregada. Casa grande, patroa bondosa, trabalho leve. Maria hesitou. Nunca havia saído de Serra Talhada, mas a fome apertava e a tia tossia sangue todas as noites. Seu Zé, é verdade mesmo que paga 5.000 réis? Palavra de homem, menina. E olhe, vou até adiantar 2.000 para você deixar com sua tia para o remédio. Os olhos de Maria brilharam. 2.000 réis era uma fortuna. Aceitou na mesma hora. Nos dias seguintes, outras moças apareceram. Joana, uma morena alta de 18 anos, filha de agricultores que perderam tudo na seca. Rosa, loirinha franzina de 16, que cuidava sozinha dos irmãos menores desde que os pais morreram de febre. Cada uma com sua tragédia, todas desesperadas por uma chance. Zé recolheu 8 meninas em 2 semanas. Quando achou que tinha mercadoria suficiente, anunciou que partiria para o Recife no sábado seguinte. As moças se despediram de suas famílias com lágrimas nos olhos, mas também com esperança no coração. A viagem durou 3 dias. Zé montava na frente, as meninas apertadas numa carroça coberta por lona. No segundo dia, pararam numa cidade maior para pernoitar. Foi quando Maria percebeu que algo estava errado. Em vez de procurar uma hospedaria decente, Zé as levou para uma casa de aparência duvidosa, nos fundos da cidade. Mulheres pintadas e seminuas circulavam pela sala. Homens bêbados cantavam e gargalhavam alto. O cheiro de cachaça e suor impregnava o ar. Seu Zé, que lugar é esse? Maria perguntou, assustada. Calma, menina. É só uma parada. Amanhã seguimos viagem. Mas não seguiram. Na manhã seguinte, uma mulher gorda de cara pintada apareceu no quarto onde as meninas dormiam espremidas. Levantem suas vagabundas, hora de começar a trabalhar. Maria se levantou trêmula. A senhora se engana, nós vamos trabalhar de domésticas no Recife. A mulher gargalhou. Domésticas coisa nenhuma, sua besta. Vocês foram vendidas pro Zé Barriga. Agora são minhas meninas, e vão trabalhar sim, mas de outro jeito. O mundo desabou sobre as cabeças das jovens. Maria tentou correr, mas 2 homens a seguraram. As outras choravam desesperadas. Zé Barriga havia sumido com o dinheiro, deixando-as à própria sorte. Durante semanas, as meninas foram mantidas em cárcere, obrigadas a se prostituir para pagar uma dívida inventada pela dona da casa. Quem tentava fugir, apanhava até não poder mais. Maria perdera 15 quilos e tinha o olhar morto de quem desistiu de viver. Enquanto isso, em Serra Talhada, as famílias começaram a se preocupar. As meninas haviam prometido escrever, mas nenhuma carta chegara.
Antônio das Dores, primo de Maria, decidiu investigar. Era homem do cangaço, conhecia bem os caminhos do sertão e as manhas dos exploradores. Depois de muito procurar, descobriu o paradeiro das moças. Voltou para a Serra Talhada fervendo de raiva e foi direto procurar quem podia fazer justiça de verdade. Virgulino Ferreira da Silva, o temido Lampião. O rei do cangaço estava acampado na Serra da Baixa Verde com seu bando. Antônio chegou ao acampamento numa madrugada fria, pedindo audiência. Lampião o recebeu sentado numa pedra, limpando seu rifle. Que é que você quer, rapaz? Antônio contou toda a história. A cada palavra, a expressão de Lampião ficava mais sombria. Quando terminou, o cangaceiro se levantou devagar. Esse Zé Barriga ainda tá por essas bandas? Tá, capitão. Voltou para a Serra Talhada semana passada. Tá se gabando que fez um bom negócio. Lampião cuspiu no chão. Pois esse cabra vai saber o que é bom. Ninguém mexe com a honra das meninas do meu sertão. Ninguém! Na manhã seguinte, Lampião reuniu 15 de seus melhores homens, Corisco, Jararaca, Luiz Pedro, Volta Seca e outros veteranos. Todos conheciam a fama do capitão quando se tratava de defender os oprimidos dos exploradores. Vamos dar uma lição nesse Zé Barriga que ele nunca vai esquecer, disse Lampião, ajustando o punhal na cinta. E vamos buscar essas meninas de volta. O bando partiu em direção à Serra Talhada. Lampião cavalgava na frente, o rosto fechado como céu de tempestade. Quem o conhecia sabia que quando ele ficava daquele jeito, o danado ia quebrar pau. Zé Barriga estava na vendinha do seu Tomás, bebendo cachaça e contando vantagens sobre o negócio que havia feito quando ouviu o tropel dos cavalos se aproximando. Olhou pela janela e empalideceu. Era Lampião com o bando completo. Meu Deus, que é que eu fiz? Murmurou as pernas bambas. Lampião entrou na vendinha com 2 cangaceiros. O resto do bando cercou a casa. O silêncio se fez absoluto. Cadê ele? Perguntou Lampião. Zé Barriga tentou se esconder atrás do balcão, mas Corisco o arrastou pelos cabelos. Aqui tá, capitão. Lampião se aproximou devagar, os olhos fixos no homem que tremia como vara verde. Você é o Zé Barriga? Sou sim, senhor. Quer dizer, capitão. Eu. Cala a boca. Lampião deu um tapa que fez o homem girar. Ah, você vendeu 8 meninas pro cabaré, não foi? Capitão, eu posso explicar. Outro tapa, mais forte. Não quero explicação. Quero saber onde elas estão. Zé Barriga chorava e se borrava de medo. Estão numa casa em Caruaru, capitão. Casa da dona Quitéria. Mas eu posso devolver o dinheiro. Juro por Deus. Lampião deu uma gargalhada amarga. Devolver o dinheiro? Cabra desgraçado. Você acha que a honra dessas meninas tem preço? Puxou o punhal e encostou na garganta de Zé Barriga. Você vai nos levar até essas meninas, e se uma só tiver um arranhão, eu te corto em pedacinhos e dou pros urubus. Sim, capitão, eu levo. E depois vamos ter uma conversinha sobre o que acontece com quem mexe com a honra das mulheres do meu sertão. Zé Barriga desmaiou de medo. Corisco jogou água fria em sua cara. Acorda, seu safado, a viagem vai começar. Lampião saiu da vendinha e montou em seu cavalo. O bando se preparou para cavalgar até Caruaru. O rei do cangaço tinha um acerto de contas para fazer, e dessa vez não haveria perdão. O sol se punha no horizonte quando a comitiva partiu, levantando uma nuvem de poeira vermelha. Zé Barriga ia amarrado numa mula, ainda zonzo de tanto medo. Sabia que havia assinado sua sentença de morte no dia em que decidiu explorar as meninas do sertão. Lampião cavalgava em silêncio, planejando cada detalhe da operação. Primeiro, resgataria as moças. Depois, daria uma lição que ecoaria por todo o Nordeste. Mexer com a honra das mulheres sertanejas era o mesmo que assinar o passaporte para o inferno.
A lua cheia iluminava o caminho quando chegaram aos arredores de Caruaru. Lampião dividiu o bando em 3 grupos. Ele mesmo lideraria o ataque à Casa de Tolerância. Corisco cercaria a parte de trás para evitar fugas. Jararaca ficaria com os cavalos, pronto para a retirada. Lembrem-se, disse Lampião, ninguém toca nas meninas. Elas são vítimas, mas quem estiver explorando elas vai conhecer o fio da minha lâmina. O bando se posicionou. Zé Barriga foi obrigado a bater na porta da casa de Dona Quitéria. A mulher gorda atendeu de camisola, irritada por ser acordada de madrugada. Que é isso, Zé? Que hora é essa de... Não terminou a frase. Lampião apareceu atrás de Zé Barriga como uma sombra da morte. Boa noite, dona. Vim buscar umas meninas que são minhas conhecidas. Dona Quitéria tentou fechar a porta, mas Lampião a empurrou com força, fazendo-a cambalear. O cangaceiro entrou na casa, seguido por seus homens, os rifles em punho. Onde estão as 8 meninas que chegaram aqui há 1 mês? A mulher gorda tentou disfarçar, mas a voz tremia. Não sei de menina nenhuma, capitão. Aqui só tem mulher que trabalha por vontade própria. Lampião deu um sorriso gelado. É mesmo? Corisco, vasculha essa casa. Volta seca, fica de olho na dona. Se ela tentar alguma coisa, mete bala. Os cangaceiros se espalharam pela casa. Não demorou para encontrarem as meninas trancadas num quarto nos fundos. Estavam magras, sujas, com roupas rasgadas e o olhar perdido de quem sofreu muito. Maria das Dores mal conseguiu acreditar quando viu Lampião na porta. Capitão, é o senhor mesmo? Sou eu, menina. Viemos buscar vocês. As jovens começaram a chorar de alívio. Algumas mal conseguiam ficar em pé de tão fracas. Lampião sentiu uma raiva fria subir pelo peito. Virou-se para Dona Quitéria. Quantos homens passaram por essas meninas? Capitão, eu posso explicar? Quantos? A mulher engoliu seco. Uns 20, talvez 30. Eu perdi a conta. Lampião fechou os punhos. Luiz Pedro teve que segurá-lo. Capitão, deixa para depois. Primeiro vamos cuidar das meninas. Lampião respirou fundo e se controlou. Ordenou que trouxessem roupas limpas e comida. Enquanto as jovens se recuperavam, ele interrogou Dona Quitéria sobre outros casos parecidos. Quantas meninas você já comprou do Zé Barriga? Essas foram as primeiras, capitão. Juro pela alma da minha mãe. Mentira! Gritou uma das prostitutas mais velhas. Há 6 meses ele trouxe outras 5, todas de Serra Talhada também. Lampião virou-se para a mulher. Onde estão essas outras? 2 morreram de doença. Uma enlouqueceu e fugiu. As outras 2 estão numa casa em Garanhuns. O sangue de Lampião ferveu. 13 meninas no total. 13 famílias destruídas. Zé Barriga havia transformado aquilo numa indústria. Corisco! Amarra essa megera. Vai para o mesmo lugar que o Zé Barriga. Dona Quitéria foi arrastada para fora, gritando e esperneando. Lampião se voltou para as meninas resgatadas. Vocês vão voltar para casa, mas antes, quero que me digam tudo o que sabem sobre outros casos. Maria das Dores, que havia recuperado um pouco da força, falou. Capitão, o Zé Barriga disse que ia voltar para a Serra Talhada buscar mais meninas mês que vem. Falou que tinha encomenda de uma casa grande no Recife. Recife? Lampião franziu o senho. Que casa? Não sei direito, capitão, mas ouvi ele falando com a Dona Quitéria sobre um coronel que pagava bem por menina nova. Lampião trocou olhares com Corisco. Isso era maior do que imaginavam. Não era só um cafetão oportunista, mas uma rede organizada que envolvia gente poderosa. Rosa, você lembra de mais alguma coisa? A menina loirinha, que mal completara 17 anos, falou com voz trêmula. Capitão, quando chegamos aqui tinham outras meninas, mas não eram da nossa cidade. Uma era de Petrolina, outra de Juazeiro. Todas com a mesma história. Prometeram trabalho de doméstica e acabaram aqui. Onde estão essas meninas agora?
Foram levadas embora há 2 semanas. Ouvi dizer que iam para o Recife mesmo. Lampião se levantou, a decisão tomada. Jararaca, prepara os cavalos. Vamos para Garanhuns buscar as outras 2. Depois seguimos para o Recife. Capitão, Corisco se aproximou. Isso vai dar confusão grande. Recife não é nosso território. Não importa, ninguém vai ficar explorando as meninas do meu sertão enquanto eu tiver força para impedir-te. Lampião saiu da casa e se dirigiu para onde Zé Barriga estava amarrado numa árvore. O homem gordo tremia como folha ao vento. Agora você vai me contar tudo sobre essa rede, Zé, e não adianta mentir, porque eu já sei parte da história. Capitão, eu juro que... Lampião puxou o punhal e cortou uma orelha de Zé Barriga. O homem gritou de dor. Essa foi para você parar de mentir. A próxima vai ser coisa mais importante. Fala logo. Entre gritos de dor, Zé Barriga confessou tudo. Havia um esquema envolvendo 3 coronéis de Recife que mantinham casas de luxo para políticos e comerciantes ricos. Pagavam bem por meninas novas e bonitas do interior. O negócio funcionava há 2 anos. Quantas meninas você já vendeu para eles? Umas 40, capitão. Talvez 50. Eu perdi a conta. Lampião sentiu uma raiva que nunca havia experimentado. 50 meninas. 50 famílias destroçadas. E tudo por causa da ganância de uns poucos miseráveis. Como é que funciona? Você leva as meninas direto para Recife? Não, capitão. Tem uns pontos de passagem. Uma casa em Garanhuns, outra em Caruaru, mais uma em Pesqueira. As meninas ficam uns dias em cada lugar para se acostumarem com o trabalho. Trabalho? Isso é nome que se dá? Zé Barriga não respondeu. Lampião cortou a outra orelha. Quem são os coronéis? Coronel Antônio Pereira, dono de usina. Coronel João Batista, comerciante de algodão. E tem o Major Floriano, que é delegado. Lampião memorizou os nomes. Delegado envolvido no esquema explicava como conseguiam operar sem ser incomodados pela polícia. Vocês têm proteção oficial? Tem, capitão. O Major Floriano cuida para ninguém investigar muito, e quando alguma família reclama, ele diz que as meninas fugiram por vontade própria. E você ganha quanto por menina? 200 mil réis, capitão. Às vezes 300, se for muito nova e bonita. Lampião cuspiu no chão. 200 mil réis era o que um trabalhador rural ganhava em 2 anos. A miséria do povo era o combustível daquele negócio sujo. Luiz Pedro, amarra esse porco no cavalo. Vamos levar ele para Garanhuns. A viagem durou 5 horas. Lampião cavalgava em silêncio, planejando cada passo. Não bastava resgatar as meninas. Era preciso acabar com toda a rede e dar uma lição que nunca fosse esquecida. Em Garanhuns, encontraram a casa sem dificuldade. Era um sobrado amarelo nos arredores da cidade, protegido por um muro alto. Lampião dividiu o bando para cercar o local. Dessa vez vamos entrar atirando, disse ele. Quem tiver lá dentro escolheu o lado errado. O ataque foi rápido e violento. Os cangaceiros estouraram o portão e invadiram a casa. 3 homens tentaram resistir e foram abatidos na mesma hora. As 2 meninas de Serra Talhada foram encontradas num porão, em estado ainda pior que as outras. Uma delas, Aparecida, de apenas 15 anos, estava grávida. A outra, Socorro, havia perdido tanto peso que mal se reconhecia. Lampião teve que se segurar para não executar Zé Barriga na mesma hora. "Quantos meses você está grávida, menina?" perguntou a jovem Aparecida. "Acho que 3, capitão. Não tenho certeza." "Quem é o pai?" "Não sei, capitão. Foram tantos." A menina desabou em lágrimas. Lampião a abraçou como se fosse sua própria filha. "Calma, menina. Isso vai acabar hoje mesmo." Reuniu todas as meninas resgatadas e fez um pronunciamento. "Vocês vão voltar para casa com a cabeça erguida. Ninguém foi desonrada porque vocês foram enganadas. A culpa não é de vocês, é desses miseráveis que se aproveitaram da necessidade." "Mas, capitão..."
disse Maria das Dores. Como vamos voltar para casa? Todo mundo vai saber o que aconteceu. Todo mundo vai saber que vocês foram vítimas de uma quadrilha. Eu mesmo vou falar com as famílias. E se alguém desrespeitar vocês, vai ter que se explicar comigo. Lampião ordenou que Corisco levasse as meninas de volta para a Serra Talhada com escolta de 10 homens. Ele mesmo seguiria para Recife com o resto do bando para acabar com a rede. Capitão, disse Corisco, Recife é muito perigoso. A polícia lá é mais organizada. Não importa. Enquanto esses coronéis estiverem soltos, outras meninas vão sofrer. E o que faz com o Zé Barriga e a dona Quitéria? Lampião olhou para os 2 prisioneiros que tremiam amarrados numa árvore. Esses vão comigo, vão servir de guia para as casas do Recife. Depois mata eles. Depois a gente vê. Primeiro quero que eles vejam a rede deles desmoronar. A viagem para Recife durou 4 dias. Lampião levou apenas 8 homens, os mais experientes e confiáveis. Sabia que seria uma missão perigosa, mas não podia deixar passar. Chegaram à capital pernambucana numa quinta-feira chuvosa. A cidade grande impressionava os sertanejos, mas Lampião mantinha o foco na missão. Zé Barriga os guiou até o primeiro endereço, uma casa elegante no bairro da Boa Vista. Essa é a casa do coronel Antônio Pereira, murmurou Zé Barriga. Sempre tem umas 10 meninas lá dentro. Lampião observou o movimento. A casa tinha porteiros armados e parecia funcionar como um clube privado. Homens bem vestidos entravam e saíam constantemente. Jararaca, você fica vigiando. Anota a cara de todo mundo que entra aí. Depois vamos atrás de cada um. Passaram 2 dias estudando os 3 endereços. Lampião elaborou um plano para agir simultaneamente nas 3 casas, impedindo que os coronéis se comunicassem. Na madrugada de sábado, o bando se dividiu em 3 grupos. Lampião atacaria pessoalmente a casa do Major Floriano, o delegado corrupto. Queria o prazer de acertar contas com quem deveria proteger as pessoas, mas as explorava. O ataque foi coordenado. Às 4 da manhã, os 3 grupos entraram em ação simultaneamente. Na casa do Major Floriano, Lampião encontrou 16 meninas em condições terríveis. Algumas tinham marcas de espancamento, outras estavam dopadas com ópio. O major tentou resistir, sacando um revólver, mas Lampião foi mais rápido. Uma facada certeira no coração acabou com o delegado corrupto. Acabou a festa, seu safado. Nas outras 2 casas, a operação foi igualmente bem-sucedida. Corisco resgatou 12 meninas da casa do coronel Antônio Pereira. Luiz Pedro encontrou 14 na casa do coronel João Batista. No total, 42 jovens foram libertadas. Os 3 coronéis foram executados. Lampião deixou recados em cada casa. Quem mexer com as meninas do sertão vai ter o mesmo fim. Assinado Lampião. Mas o rei do cangaço não havia terminado. Nos dias seguintes, usou as informações obtidas com Zé Barriga para localizar e executar mais 6 homens envolvidos na rede: atravessadores, capangas e financiadores. A cidade de Recife ficou empolvorosa. Jornais noticiaram os ataques como terror no submundo da prostituição. A polícia iniciou uma caçada feroz, mas Lampião já havia partido de volta para o sertão. Durante a viagem de volta, parou numa cidade pequena para executar Zé Barriga e Dona Quitéria publicamente. Reuniu a população na praça principal e explicou os crimes dos 2. Esse homem vendeu mais de 50 meninas sertanejas para satisfazer a safadeza de ricaços da capital. Essa mulher explorou essas meninas como escravas. Zé Barriga tentou pedir clemência. Por favor, capitão, eu tenho família. E as meninas que você vendeu não tinham? Lampião desembainhou o punhal. Você destruiu 50 famílias. Agora vai pagar com a vida. A execução foi rápida. 2 talhos certeiros acabaram com Zé Barriga. Dona Quitéria teve o mesmo fim. Lampião deixou os corpos na praça como exemplo.
Quem mexer com a honra das mulheres do meu sertão vai ter o mesmo fim. De volta à Serra Talhada, Lampião reuniu as famílias das meninas resgatadas. Falou pessoalmente com cada uma, explicando que suas filhas eram vítimas, não culpadas. Essas meninas sofreram muito, mas voltaram para casa. Agora precisam do amor e apoio das famílias para se recuperar. Antônio das Dores, primo de Maria, se aproximou de Lampião. Capitão, como posso agradecer o que o senhor fez? Não precisa agradecer. Fiz o que tinha que ser feito. Mas quero que vocês espalhem a história, para ninguém mais cair na conversa de cafetão. Lampião também organizou uma coleta entre comerciantes locais para ajudar as famílias das meninas. Conseguiu dinheiro suficiente para que cada uma recebesse ajuda por 6 meses. A história se espalhou por todo o Nordeste. Virou lenda cantada pelos violeiros. Lampião vingou a honra das meninas sertanejas. Cafetões de outras regiões passaram a ter muito cuidado, sabendo que o rei do cangaço não tolerava exploração. Maria das Dores se recuperou lentamente. Casou-se 2 anos depois, com um comerciante de gado que a respeitava. Aparecida, a menina que engravidou, deu à luz um menino e conseguiu um trabalho honesto numa fazenda. Todas as 42 meninas resgatadas em Recife foram devolvidas às suas famílias de origem ou encaminhadas para trabalhos dignos. Lampião pessoalmente se encarregou de acompanhar cada caso. Anos depois, quando já era lenda viva, Lampião encontrou Maria das Dores numa feira em Petrolina. Ela estava com o marido e 2 filhos pequenos, visivelmente feliz. Capitão! Ela correu para abraçá-lo. Como o senhor está? Bem, menina. E você? Tá feliz? Muito feliz, capitão. Graças ao senhor eu pude recomeçar a vida. Não foi graças a mim, não. Foi porque você é uma mulher de fibra que não se deixou quebrar. Lampião olhou para as crianças de Maria. Quando eles crescerem, conta a história direito. Fala que a culpa nunca foi sua, foi dos miseráveis que se aproveitaram de vocês. Vou contar, capitão, e vou falar que existe gente boa nesse mundo. Gente que luta pelos fracos. Lampião sorriu e seguiu seu caminho. Havia outras injustiças para combater, outros oprimidos para defender, mas a história do cafetão Zé Barriga ficaria para sempre como exemplo. No sertão de Lampião, explorar os fracos tinha consequências mortais. O sol se punha no horizonte quando o rei do cangaço montou em seu cavalo e partiu, deixando uma trilha de poeira vermelha. Nas palavras dos violeiros, Lampião passou por aqui, a justiça ele fez. Quem mexe com honra alheia, com ele se vê.